Salve, camaradada! Max reage de novo? Tu não ia esperar sair no Twitch TV pra voltar a ter esse programa, camarada? Então, a gente está querendo estrear no Twitch TV no dia 5 de maio, às 7 da noite. Mas para isso, a gente vai precisar testar um pouco mais esse novo formato, que é o Marx Reage. Então, peço um pouquinho de paciência para a camaradada, que a gente vai dar uns 2 programinhas aí de reage e depois a gente vai entrar naquele esquema tradicional. Todo domingo volta o Marx Comenta e vez por outra, na quinta, vai sair o Marx Reage de acordo com o que a gente tiver de Twitch TV. Mas, a princípio, nossa estreia vai ser no dia 5 de maio, às 19 horas, no canal da Twitch TV. E hoje a gente vai reagir a um vídeo do Álvaro Borba, que fez um programa falando sobre o cancelamento do Igor 3K, com uma participação do Emicida. A gente achou porreta, mas, como a gente já fez no vídeo do Iberê, esse é o vídeo que a gente já assistiu antes. Então não é uma reação típica, primeira vista, que eu não tenha visto antes. De toda forma, a gente está testando a linguagem para conseguir chegar no formato ideal e poder no dia 5 de maio estar estreando. Vou aproveitar e pedir a camaradada para dar aquela chegada no comentariado e dar as dicas do que está achando ruim e do que está funcionando para a gente poder chegar no programa certinho, redondinho no dia 5 de maio. Sem mais delongas, vamos começar o vídeo do camarada Arvro. Arvro, manda ver aí pra gente. Silenciamento de um lado e cancelamento do outro. Os dois fenômenos andam juntos. E para entender isso, a gente vai olhar para o que é que está acontecendo com o Igor, do Flow. E aí, para completar, vamos ouvir também umas falas interessantes aqui do Emicida a respeito desse assunto. Ana, essa é uma discussão sobre comunicação. Tenho certeza que você pode ajudar muito a gente, tá? Vai começar, como sempre começa, nesse circuito aí de podcasts, mas depois a gente pode colocar um pouquinho mais de luz assim nessa história. Então, a Igor e a Madeleine Laxo, lá do UOL, falando sobre cancelamento, o Igor abrindo o coração ali, parece que teme um possível novo cancelamento. Vamos ouvir. Morder a sua bunda. Vai morder a sua bunda, sempre morde. Uhum. Invariavelmente, ao longo da história da humanidade, morde a sua bunda. Isso aí ele tá falando de cachorro. Não, mentira, ele tá falando da patrulha ideológica. Se você patrulhar alguém, depois você vai ser patrulhado, é o que ele tá dizendo. Achei que era patrulha então, canina, desculpa. Eu não pensei nisso. Você tá calando alguém, você vai perder daqui a pouco. Uhum. Porque vão te calar. Até porque quando você faz parte da cultura do cancelamento, para dar uma reduzida na parada, quando você faz parte da cultura do cancelamento, você tem que viver é como se você estivesse em estado de sítio permanente. Sim. Você não pode vacilar em nenhum momento. Uhum. Você não patrulha, até a autopatrulha, ela vai te destruir a sua alma. Vai destruir quem você é. Porque você para de ser você mesmo e passa a ser só um avatar de virtudes. E você para de ser humano. Porque o humano é um arrombado. O ser humano é um arrombado. Sim. Né? Sim. Então, cara, se tudo que acontece nas redes sociais te deixa feliz, dá uma repensada. E eu tô falando isso assim, de coração, dá uma repensada. Porque vai morder sua bunda. Porque morde, invariavelmente. Sabe, né? Tem um capítulo do livro que chama A Era de Ouro do Zen-Fascismo. Beleza. O zen-fascismo vai ter que ficar para outro momento, que o foco aqui é em outra coisa. Eu não tô pra zen porra nenhuma hoje. Ana, o Emicida tem 2 falas a respeito de cancelamento e silenciamento que ressoam muito com a situação aí, com os anseios do Igor. São 2 falas que vão parecer contraditórias, mas que, doutora Ana, se a gente se abrir para entender, vai dar uma luz pra gente. Primeiro, o Emicida na GNT sobre silenciamento. Humana pode recorrer, porque aí vão se estreitando cada vez mais as nossas opções de diálogo, saca?
E eu acho que no final também tem uma coisa interessante. O silenciamento, ele é contraproducente, entendeu? Porque ele começa pelo privilegiado padrão. Então, ele silencia instantaneamente a pessoa branca, rica, hétero. Mas ele também, muitas vezes, instaura um clima de tensão tremendo que as pessoas que estão no extremo oposto desse espectro também se sentem amedrontadas por não performar tão bem a opinião daquele ambiente. Ah, ouviu o que ele está dizendo? Ele está dizendo que talvez você aí que é militante, que milita por alguma causa, também viva com medo de se expressar, porque aí vão cobrar esse ou aquele erro da sua militância. Agora você olha para a sua experiência empírica e veja se isso ressoa aí com alguma coisa que você já viveu ou não. Então, camarada Árvore, talvez você tenha razão, tenha a chance de você estar certo ou errado, mas eu tenho uma leitura diferente do que o camarada Emicida falou no contexto dessa fala que ele fez agora. Pode ser que o que tenha levado você à confusão, caso eu esteja certo e você equivocado, tenha sido a fala do Igor. Porque perceba, o camarada Emicida em nenhum momento falou em militância. Quem estava falando de militância era o Igor 3K, no outro vídeo que você colocou. O que o Emicida está preocupado não é, me parece, Emicida, me salve se eu estiver errado, mas não me parece que seja com os camaradas que são militantes de uma determinada causa ou de outra. O Emicida está preocupado com a classe trabalhadora. Por quê? Quando você faz a cultura do cancelamento, quando você faz a cultura do silenciamento, eu nem acho que o termo cultura do cancelamento e silenciamento sejam boas, mas você está atacando primeiro, o primeiro alvo, e é um alvo concreto e talvez eu diria correto, é o privilegiado burguês, branco, hétero, rico e burguês, nesse sentido são a mesma coisa. Esse camarada que durante todos os últimos 500, talvez mais, talvez os últimos 2.500 anos, tenha tido um lugar privilegiado de fala, que é quem se beneficia com as falas mais absurdas, mais fascistas, esse camarada é silenciado no primeiro momento. Mas o Emicida não está preocupado com esse silenciamento direcionado a esse camarada. Porque esse camarada, ele é o que é de pior na sociedade e é quem se beneficia com o que há de pior da nossa sociedade. O camarada Emicida, no entanto, se preocupa com o outro lado da moeda. E veja bem, ele não está falando de militante, ele está falando da classe trabalhadora, do negro, do LGBT, da mulher trabalhadora, da mulher que vive a dupla jornada de ser mãe, ter que dar conta de toda a realidade da família e ainda ser trabalhadora, explorada, às vezes até quase escravizada. Aliás, tem uma fala ótima num vídeo que o Gaiofato reage do Cauê Moura, que eu vou pedir até para os camaradas na internet colocarem um cortezinho de como é absurdo a realidade que é submetida a essa mulher, né? Essa mãe de família. A secretária do lar terá seu tempo de trabalho, mas residirá na minha casa com folga a cada 15 dias. É isso, cárcere gente. privado isso, mano. Não... É aquilo que eu falei, gente, a manutenção da estrutura escravocrata de trabalho no Brasil. E falar isso com uma naturalidade, né? Não, ela vai morar aqui. Ela vai morar aqui. Tem negociação nisso, ok? Claro que não, você não negocia com quem você tá sequestrando. Você tá sequestrando uma pessoa, você não tá dando emprego. Camaradada, só de ter o Árvore Borba aqui no nosso canal já valeu aquela curtida, não valeu não? E vocês já sabem, né? Sigam a gente nas nossas redes, se inscrevam no nosso canal se ainda não forem inscritos, ativem o sininho se já forem inscritos, não se esqueçam de colocar o TikTok, já vão se preparando que no dia 5 de maio a gente vai ter o Twitch. E camaradada, deixa eu dar 2 recadinhos antes de fechar. O primeiro, os camaradas do Impertinente 1917 abriram um canal aqui no YouTube e a gente está convocando toda a camaradada para dar um pulinho lá e se inscrever no canal, porque a gente está querendo que eles bombem aqui também e seja mais uma força de esquerda a fazer bons programas políticos aqui no YouTube. A segunda coisa é um recadinho que eu vou dar para vocês.
o camarada Renato Cinco, que já apareceu em nosso programa e que a gente tem um grande carinho, uma grande admiração, está abrindo um grupo de estudos ecossocialistas. A gente vai falar muito em breve sobre o que é o ecossocialismo, sobre o que é o marxismo-leninismo, o que são marxianos e o que são marxistas. Mas até lá, vocês já podem se inscrever no canal do camarada e aproveitar para começar o curso dele, que vai ser no dia 8 de maio, o primeiro encontro, e vão seguir por aí à frente. Eu não sei exatamente qual é o valor da contribuição, mas eu acho que com R$10 por mês você já consegue participar do espaço do Camarada 5. E a última é o recado que eu tenho dado sempre. A gente até agora ainda não viu um centavo do YouTube, embora o canal já esteja monetizado, mas ainda não chegou aos $100 mínimos necessários para o YouTube passar para a gente. E quem tem bancado o canal tem sido a galera do Apoia-se. Então, se você puder dar uma força no canal, vai garantir que o nosso programa continue sendo semanal e que a gente consiga expandir para a Twitch TV. E não só no Brasil, tem um vídeo muito bom, um filme excelente do Kelout, que se chama Põe Rosas, que conta a história de uma camarada dessa, no dia a dia dela, nos Estados Unidos. Que vale a pena assistir, a camaradada que está me ouvindo aqui, né, no filme Põe Rosas, o Kelout mostra como é que uma realidade de uma mãe mexicana que é obrigada a largar seus filhos para poder tomar conta dos filhos de alguém da classe trabalhadora, mas da classe trabalhadora privilegiada, e ela fica impossibilitada de criar os próprios filhos para criar o filho dessa outra parcela da classe trabalhadora. É com esses camaradas da região mais afastada e mais explorada do capitalismo que o Emicida está dirigido. Porque entenda, tanto ele quanto infelizmente o Igor 3K, que eu acho que tem mais a que ser silenciado, mas no caso do Emicida, ele está preocupado com um processo ideológico. O que é isso? A ideologia de todas as épocas é sempre a ideologia da classe dominante. O camarada Gaiofato insiste muito nesse ponto, mas ele é verdade. E eu sugiro um livro meu, que é o Ideologia Alemã, no qual eu tento destrinchar um pouco isso. Mas, em linhas gerais, eu vou fazer um vídeo daqui a uma semana ou duas, aprofundando a questão da ideologia. Mas, em linhas gerais, o camarada da classe trabalhadora, que é negro, ele nasce numa sociedade que é uma sociedade que vive a dicotomia de ter uma classe dominante e uma classe dominada. E esse modus operandi no qual ele vê como realidade opera nele, na relação da materialidade que ele tem, a relação com o dia a dia, questões ideológicas que são contra o interesse da classe trabalhadora, mas que vão sendo introjectadas nele no dia a dia. E esse camarada, quando chega a ter a sua personalidade formada, já embotada das questões ideológicas típicas que pegam todos nós, pegam a mim, pega você, camarada Árvore, pega a camarada da militância, mas pega também toda a sociedade, acaba gerando contradições que nos faz ter opiniões que nós não temos muita certeza sobre ela, mas que dentro da cultura que o Igor 3K chamou de cancelamento, vai levar esse camarada que já é numa situação precarizada, que já está no limite máximo da opressão da sociedade burguesa, a se silenciar também. O camarada que você citou, que é o militante das causas, ele já tem um ferramental melhor, inclusive para poder filtrar as questões ideológicas. Ele não está livre de cair em embaraços ideológicos, mas ele tem um ferramental melhor para poder filtrar isso e, inclusive, saber sair dessas condições. Já o camarada que não está na militância, que não está inserido na construção, na formação política, esse camarada vai ter dificuldade maior e vai acabar sendo silenciado junto com o camarada opressor. Essa me parece ser a preocupação do camarada Emicida. Para avaliar se isso tem alguma coisa a ver contigo, né? Saca? E esse clima de medo silencia a todo mundo. Então, inicialmente, é como se a gente estivesse vendo um jogo de futebol e a gente está vendo aqui uma cena de um gol.
quando a câmera abre, a nossa comemoração é interrompida porque aquele gol foi um gol contra. É assim que eu vejo a cultura do silenciamento. É assim que eu vejo a cultura do silenciamento. Só que o Emicida, cara, também é o cara que gera muitas manchetes no momento que ele passa lá pelo Roda Viva. Bom, Emicida no Roda Viva ia render manchete de qualquer jeito, mas a cobertura se concentrou numa fala dele sobre cancelamento. Talvez você lembre, porque isso ecoou pra caramba. E tava todo mundo assim, o cancelamento tem que acabar, é um problema na internet, o tribunal da internet isso, o tribunal da internet aquilo. E aí vem o Emicida pra dizer isso aqui, ó. Entendeu? Porque muitas pessoas também que reivindicam a coisa do cancelamento e eu tô sendo cancelado, na verdade só tô sendo questionado ou responsabilizado pelo que falou. Tá, então aí as falas do Igor e do Emicida, essas duas últimas parecem contraditórias a princípio, mas a meu ver se complementam. Se eu fosse resumir tudo isso aí, fica me parecendo que a conclusão final é alguma coisa como, ó, o tribunal da internet vai existir mesmo, se você errar você vai ser cobrado, só que talvez desse para o tribunal da internet ser um pouco mais justo. É isso? É uma boa forma de colocar, sabe? Tipo, você até pode participar do tribunal da internet, mas não precisa ser o Sérgio Moro do tribunal da internet. Exatamente, exatamente. Sabe, bom senso, parcimônia, equilíbrio, é sempre bom, né? Diálogo também. O Emicida para mim, tá correto em tudo, né? Mas nesse caso, especialmente, né? Mas veja, o Igor fala, né? Cancelamento pode ser uma coisa ruim. O Emicida fala, cancelamento pode ser uma coisa ruim. Por que a gente recebe as duas coisas de forma diferente? Porque quando o Igor fala disso, a gente lembra que na frente dele disseram, seria uma boa ter um partido nazista. E o Emicida não está se referindo a esse tipo de fala, entende? Há limites também, obviamente, para aquilo que o Igor chama, o Igor e a galera ali chama de liberdade de expressão, né? Há um limite para isso também. Da mesma forma, quando o Emicida chama a atenção para o fato de que, olha, eu não vou nem falar cultura de cancelamento, porque acho que essa expressão perdeu sentido, falar bem a verdade. Aliás, cancelamento é uma dessas palavras que perdeu sentido. Muitas vezes, como o próprio Emicida aponta aí, as pessoas vão chamar de cancelamento o que é só a consequência do que elas disseram, ou até mesmo um comentário negativo a respeito do que elas disseram. Por outro lado, a gente sabe, todos nós, a gente vive na internet aqui, não vive? E a gente sabe que de vez em quando as pessoas exageram, as pessoas passam do ponto, as pessoas podem ter um comportamento de massa. O Emicida não entrou aí nesses trechos, mas é uma outra abordagem, né, dessa questão. É muito fácil a gente na internet ter comportamento de massa e cair todo mundo em cima de uma pessoa e pronto. Acho que por mim, assim, a única solução para esse tipo de coisa é o diálogo. Mas, de novo, diálogo com seus limites. Você não dialoga com nazista, né? Entende? É difícil porque você precisa apelar para o bom senso. Por favor, não sejam nazistas. Eu vou fechar porque agora vai vir um anúncio do camarada Borba, que nós consideramos mais do que legítimo, ele precisa manter o canal dele, mas que não faz sentido a gente fazer essa propaganda no nosso canal aqui. Vamos problematizar algumas falas da camarada, do que ela propôs. A proposta da gente fazer um trabalho de bom senso, ela nos ajuda pouco, porque não existe nenhuma pessoa que se considere sem bom senso. Bom senso e senso comum acabam sendo um pouco sinônimos. Também a gente tem a ideia do meio termo como uma medida correta, também equivocada, né? Ela inclusive foi levada pelos camaradas monarquistas, né? Quando falava assim, não, a tirania total é muito absurda, mas a democracia total também é, porque as duas são radicais, a gente tem que ir para o meio termo, o déspota esclarecido, o absolutismo esclarecido. Essa ideia de ser comedido, ela também não é uma ideia que nos ajuda a entender qual é o caminho correto. A melhor ferramenta que a gente tem é entender que a sociedade é dividida em duas classes,
Tem uma classe que é burguesa, uma classe que é dos trabalhadores, e existe interesses que são dos trabalhadores e interesses que são das burguesia. E a gente deve se guiar radicalmente pelos interesses dos trabalhadores. Não devemos nem tentar uma coisa comedida para fazer o consenso entre as duas classes, nem seguir para o lado da burguesia. Então, essa acho que é uma primeira ferramental de diretriz para a gente. Agora, essa ferramenta, ela não entra no X da questão, que é nós que nascemos numa sociedade desigual, uma sociedade capitalista, formamos a nossa percepção com os vícios dessa desigualdade. E a gente já olha objetivamente para as coisas materiais eivados desse vício, sabe? Olhando com problema ideológico. Nós somos portadores de uma ideologia que é ideologia da desigualdade. E produzimos pensamentos, quando a gente se deixa ir pelo nosso senso comum ou pelo bom senso, que são pensamentos racistas, misóginos, LGBT-fóbicos, excludentes e que não interessa à classe trabalhadora. Esse é o X da nossa questão. Camaradas, a ideologia atinge a todos nós. E a solução é a formação política. Façamos a luta juntos. Até a vitória, sempre.